Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Nereu Linhares, ele que é presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o IPERN. Bom dia, Nereu. Bom dia, Dior. A reforma da Previdência agora está sendo tocada pelo Senado da República, né? O parecer do senador Tasso Gereissati já foi apresentado. E há uma grande expectativa dos estados e municípios em torno da inclusão dos estados e municípios dessa reforma que está sendo votada em Brasília. Qual é a sua expectativa, Nereu? A expectativa é que seja incluído, né? Eu sempre tenho dito, desde o início, quando fizeram a retirada, eu tenho dito, olha, não tem como os estados ficarem de fora, estado e município. Essa reforma ela está sendo feita para estado e município. A maioria do que lá está já vigora hoje para o servidor público federal e alguma parte para o INSS, como é o caso da carência de pensão, e a questão da limitação de idade do cônjuge sobrevivente. Então, na verdade, essa reforma ela é para estado e município. E ela vai voltar. Houve esse entendimento já na Câmara dos Deputados? Olha, assim, a minha avaliação pessoal é de que o governo federal precisava ter um apoio maciço. Ele queria ter um apoio maciço. E ele achou que retirando os estados, sobretudo os estados do Nordeste, esse pessoal ia voltar lá pedindo, né, implorando para retirar, com medo de enfrentar os servidores estaduais, né, da Assembleia Legislativa e tal. Só que isso não funcionou e nem vai funcionar, porque independentemente do que passe lá, a reforma que passar a nível federal, seja ela mais leve ou mais drástica possível, os estados vão ter que fazer sua discussão, porque cada estado tem sua peculiaridade, né? Então o estado tem que fazer a lei local, independentemente. A diferença é, passou a PEC, o estado vai fazer para adequar. Né? Se os estados entrarem. Se os estados não entrarem, aí ele vai fazer a reforma plenamente. Muita gente discute lá em Brasília e é para valer o que for aprovado lá. É verdade, e é para valer. E é para valer o que está aprovado lá. O governo ele não pode flexibilizar, ele pode adequar as situações. Um exemplo aqui, passou lá a alíquota de 14%, certo? Então isso significa, já foi aprovado lá na Câmara, né? E certamente será aprovado no Senado também. Então, passou a alíquota, os estados já estão obrigados à alíquota mínima de 14%. Aliás, alguns estados, inclusive aqui do Nordeste, já tem essa alíquota. Então, veja bem, ali é a mínima. Então, quando vier para o estado, tem que ter uma lei, independentemente do estado de estar aprovado lá, ou teria que ser no estado, o estado vai ter que fazer a norma dele, dizendo, olha, é 14, e que poderá até ser mais, né? O estado vai fazer o estudo dele, vai chamar as categorias para conversar. Mas pode até ser mais? Pode até ser mais, pode até ser mais, entendeu? A alíquota, aquilo ali é o mínimo, é o teto. Ele diz assim, a lei diz, a alíquota do servidor público estadual e municipal vinculado à RPPS, essa alíquota ela não pode ser inferior à alíquota estabelecida para o servidor federal. O que é que você destaca de positivo na proposta aprovada na Câmara, em discussão no Senado? Parece que o Senado não vai mudar muita coisa para que o texto também não seja sancionado, né, a tempo ainda. Qualquer mudança mais significativa vai ser por meio de PEC paralela, né? Não é o caso da inclusão dos estados e municípios. Mas o que é que você destaca de positivo, Nereu? Olha, toda reforma previdenciária, ela deve ser feita periodicamente. O Brasil aqui demora muito a fazer, né? Então, quando o Brasil demora muito, nós temos, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou muito, certo? E já há muito tempo. E nunca se discutiu essa questão da elevação da idade. Há 3 décadas atrás era na faixa de 50 e poucos anos. Hoje a gente... 70 e alguma coisa, né? Quer dizer, isso só se deixou para discutir depois de tanto tempo. Não, a Previdência ela tem que estar sendo discutida constantemente, tanto para elevar quanto para reduzir. A alíquota é uma coisa que todo ano deveria ser discutida a alíquota, né? Para cada... Mas ninguém aguenta tanta reforma, porque a gente está falando dessa reforma agora, no governo Bolsonaro, mas desde Lula, Dilma, nós tivemos também uma tentativa no governo de Michel Temer e agora Bolsonaro. Fernando Henrique fez também. Todo governo faz, viu? Mas nós estamos falando, você está falando da reforma do ponto drástico, né? Eu estou falando da reforma necessária, ela podia ser feita até anualmente, os ajustes, em razão de poder também reduzir. Entendeu? Então teve fase aí que aí não precisava de ter uma alíquota de 11%, não precisava ter nem de 8%. A questão do mercado financeiro estava bem, não tinha uma crise econômica do tamanho que teve agora nos últimos anos. A questão do emprego, né? Nós vivemos em 2013 o chamado pleno emprego, a Veja publicou uma matéria assim. Então, naquele momento, poderia ser feito um ajuste para reduzir a alíquota, entendeu? E não foi feito. Então, sempre se deixa para fazer quando a coisa está na sangria, né? E por isso que dá tanta polêmica. Como é que está a situação da Previdência Estadual, que é um dos pontos
mais graves da questão fiscal aqui do Estado? Muito preocupante. A situação da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte ela é extremamente preocupante. Não existe Previdência equilibrada se não houver a reposição daquele servidor que estava trabalhando e saiu por aposentadoria, falecimento, exoneração, qualquer forma que ele saia. Então, o Estado ele deve fazer um planejamento da sua quantidade de servidores e à medida que esse servidor vai perdendo, vai vagando, né? Que vai vagando aquele cargo, ele tem que ser reposto. Porque o modelo exige isso. O modelo é geração nova pagando a conta da geração passada. E na hora que você tem a geração passada que fez uma farra com a Previdência, né? A geração passada, quando eu digo uma farra, não foi só o servidor, foi o administrador, o gestor também, os gestores fizeram, né? O IPERN, todo mundo viu a farra que se foi feita aí. A última foi agora de 2014, onde o IPERN tinha 1 bi de reserva, que podia estar em alguns bis hoje, né? E aí se fez uma farra naquela hora, sob uma justificativa errônea. O senhor olha pelo prisma da farra, e muita gente concorda com sua opinião, mas os governos tiveram dificuldade para pagar servidor e aposentado, tiveram que sacar esse dinheiro. E é justamente essa questão que eu queria... Esse dinheiro volta algum dia? Nunca mais. Nunca teve previsão. Mesmo se houver folga futura, depois da reforma? Não, nunca houve previsão legal desse recurso voltar, nunca houve. Houve promessa. Houve promessa, muito, se dizia muito, verbalmente se dizia muito, mas se você pegar a lei, nunca você viu lá uma norma, acho que em 2016, 2017, já quando estava só o restante lá. Né, então não era nem para ter sido sacado. Não, não era, porque assim, essa questão de que a folha está com dificuldade, de hoje, aquele dinheiro lá que estava aplicado, quando ele estava em torno de 700 milhões, certo? Ele já estava rendendo 16 milhões mês nas aplicações. Certo? Então isso significa dizer que hoje, se esse recurso estivesse lá, só com o rendimento desse recurso já dava para desonerar e cobrir um pedaço, pelo menos, uma parte desse rombo que aí está. Então aquele recurso lá, ele era um recurso destinado para a mudança do modelo. O modelo estava saindo ali de repartição simples, que é aquele que você pega da geração de quem está trabalhando para pagar quem está aposentado, e seria transformado em capitalização. Tanto que existiam 2 fundos, né? Sim, eram 2 fundos. Um fundo para os servidores do passado, né? E outro para os servidores novos. E esse novo financeiro que juntou essa grana aí, os camaradas foram lá e sacaram tudo. Então, quer dizer, esse dinheiro não volta. Não volta. Ele não tem. Mesmo se houver folga na Previdência, não tem previsão. Uma situação melhor. Não, porque a lei, ela unificou os fundos, ela acabou com aquele fundo específico que estava lá. Então, para que esse dinheiro voltasse, digamos assim, aquele fundo ele tinha que ser reposto, ou ele está existente, né? Então, o que teria que fazer era criar outro. Não tem como criar outro agora, porque a quantidade de servidores que se aposentou da extinção daquele fundo para cá, de 2014, ela foi maior em virtude do medo da reforma e a população de servidores do Estado envelheceu, né? E os outros concursos já faz anos. Então, assim, esse pessoal hoje já se aposentou muito mais gente, e se você quiser constituir um fundo desse hoje, significa você para de entrar qualquer recurso, né, para dos novos servidores e continua sendo aposentado gente. Então não tem como fazer agora, a não ser na reposição. Se a reforma, por um fato, né, é isso que resultou da votação da Câmara, tiver de ser tratada pela Assembleia Legislativa aqui, você já tem um projeto, uma proposta? Os estudos estão sendo feitos, né, com a quantidade de servidores, com relação à questão de alíquotas, com relação à questão, a própria elevação da idade e tal. Essa discussão, ela certamente passará pela junção de todos os poderes. Precisam que os poderes entendam que o problema previdenciário não é só do executivo, né? Então, assim, eu tenho falado muito... O executivo paga a conta, né? Eu tenho conversado muito com os chefes de poder, a gente tem sentado, tem feito audiência e tal. E eu tenho dito muito o seguinte: eu entendo quando cada poder tem aquela coisa de puxar a brasa para sua sardinha, cada um tem sua peculiaridade, mas quando se trata de previdência, não tem. A sardinha é uma só, para todo mundo. Então, ou todo mundo se conscientiza que essa conta é de cada um, ou então a Previdência vai... essa consciência, eu pergunto isso porque você assumiu uma proposta de que cada poder cuidasse dos seus servidores. E continua com a mesma ideia. Qual foi a reação dos chefes dos poderes diante da sua proposta? Olha, não foi uma reação muito boa, né? Então o pessoal, claro, ninguém quer abrir o bolso, né? Ninguém quer tirar nada do bolso. Mas é uma questão necessária. Não tem como a Previdência ficar custeando, ficar pagando, né? Ficar pagando uma conta
onde ela nunca recebeu o recurso, ela nunca recebeu o custeio para essa conta. Explica pra gente esse negócio aí. Vamos lá, essa conta é assim, o Instituto de Previdência do Estado, ele foi criado em 1962 para pagar 4 benefícios, né? Era pensão, auxílio natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Ali não estava a aposentadoria. E a aposentadoria não estava nesses projetos até 2005, com a Lei Complementar 308, a que reformulou. A partir da Lei 308 de 2005, aumentou a alíquota em 3%. A gente pagava 8%, passou para 11%. Esses 3% que aumentou foi exatamente para custear a aposentadoria dali para frente. Então, se você imaginar a carência, que todo benefício previdenciário tem uma carência, né? Você tem um tempo mínimo, a carência é um tempo mínimo que você contribui para poder receber de volta aquele benefício. Então, a carência de uma aposentadoria, ela é de 30 anos para a mulher, de 35 anos para o homem. Isso significa dizer, se o IPERN começou a receber custeio de aposentadoria em 2005, apenas em 2035 é que ele vai ter a obrigação de pagar a sua primeira aposentadoria. E ele já paga hoje quase 50 mil aposentadorias, das quais ele nunca recebeu o custeio. Né? Para a aposentadoria, não. O custeio sempre houve. Por isso esse rombo aí. Por isso esse rombo. A média de 130 milhões de reais por mês. Por aí, né? 130, 140 milhões. Rombo anual de mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão. E aumentando, viu, Diógenes? Porque essa despesa, essa dívida, todo mês entra na folha, se aposenta, muita gente morre, vem como pensão, né, dos dependentes, e isso eleva o valor da folha. Você veja bem, quando se aposenta um servidor, a Previdência ela sofre 2 impactos grandes, né? Ela sofre o impacto de aumento da despesa, porque o servidor, quando se aposenta, ele vem com a integralidade da remuneração dele para dentro da folha. É o que diz a regra hoje. Né? Digo integralidade porque quem está se aposentando agora é aquele servidor anterior a 2004. Portanto, ele tem integralidade e paridade. Então, ele vem com a integralidade do salário dele para a folha. E ele deixa de contribuir para a Previdência até o teto do regime geral, que é R$ 5.839,45. E a maioria dos salários no Estado estão dentro desse limite. Portanto, o servidor vem, ele aumenta a despesa com a remuneração dele na folha da Previdência e reduz a receita. Então, são 2 impactos grandes. E isso, até que se aposente o último dessa leva anterior a 2004, vai ser esse aumento. Desde o governo Robson havia uma discussão de fazer um encontro de contas entre a Previdência do Estado com a do INSS. Já existe. Do regime geral, né? Já foi feito isso? Já, isso chama-se compensação previdenciária, né? A compensação, ela funciona da seguinte forma: é um servidor do Estado que ele, antes de ser servidor, ele tinha trabalhado na iniciativa privada e recolhia para o INSS. Então, esse servidor, quando ele é aposentado, após a aposentadoria pelo Estado, então o Estado diz, olha, INSS, o que ele botou de dinheiro aí, manda para cá, porque quem vai pagar sou eu daqui para frente, né? Então, isso chama-se compensação, isso é daqui para lá e de lá para cá. Teve uma época que não estava, havia discussão, exatamente, mas não havia um entendimento. A partir de 2018, final de 2017, né, começou a ser feito isso. Foi contratada uma empresa, o Estado na época contratou uma empresa, essa empresa hoje ainda continua fazendo essas compensações, compensação do passado, né? E as de 2003, 2004 para frente já é feita dentro do próprio Instituto. Então isso tem meses, isso não é um valor acertado, não é um valor constante, né? Mês a mês. Ele é variável. Ele é variável, então depende da quantidade de processos que a gente conseguir compensar. Claro que o INSS lá também dá uma segurada, né? Tem um capricho nisso, não pode ser, mas entra algum recurso de compensação todo mês. Vamos falar de prazos. A reforma já passou na Câmara, deve passar no Senado até outubro. A gente encerra o ano com esse processo resolvido lá em Brasília. E qual é a perspectiva de adequação para a reforma do Estado aqui? Imediata, terminou lá, aqui já se começa automático. Não, começa as conversas aqui. Sim. Veja bem, a governadora Fátima, ela tem um propósito, né, que ela vem mantendo, que é de fazer a discussão com os interessados diretos, que são os servidores, né? Tem um fórum, né? Tem um fórum que constantemente aí, né? Ele está. Essa discussão, obviamente, é claro que vai ter que passar pelo fórum, né? E terminou lá a reforma, senta-se. A minha sugestão para ela é que a gente comece exatamente pelos poderes. Não dá para você chamar só o servidor e dizer, tá aqui, essa conta é sua. Não dá para ser só com o servidor, porque na verdade a culpa não é só do servidor, né?
Então vamos conversar com os poderes. Ele é parte, né? Apenas. Né? Ele é parte. Participou, de certa forma, ele teve lá os seus benefícios também, né? Teve as suas vantagens lá, sem saber que o dinheiro era dele, mas eu vou dar um exemplo aqui para você. O IPERN, ele construiu muita casa. Todo mundo conhece os conjuntos do IPERN. Aquele dinheiro que foi para construir aquilo, não voltou mais aquele dinheiro. Certo? O servidor, de certa forma, se beneficiou dele. Havia uma linha de crédito chamado crédito natalino, que no final do ano o governo dava um salário, o 14º salário, né, para que o servidor fosse lá para o mercado comprar e tal. E esse dinheiro era da Previdência. Mas esse tempo já passou, né? Pois é, mas passou depois que acabou os recursos, né? depois que extinguiu. Secou a fonte, exatamente. Eu queria agradecer a presença de Nereu Linhares, nosso presidente do Instituto de Previdência e Servidores do Rio Grande do Norte, ele que é um dos especialistas em previdência pública, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas no país. Nereu está acompanhando de perto toda essa reforma que está sendo discutida em Brasília, que terá sua adequação, seus reflexos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, Nereu, por sua presença. O IPERN é que agradece, amigo. É isso aí. Boa sorte, hein? Obrigado. Vai precisar na discussão dos servidores aqui.